Isaías capítulo 59. Diz assim, nós vamos ler até o versículo 3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, nem o seu ouvido com problema, para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem divisão entre o nosso Deus e os nossos pecados. Encobre o seu rosto de nós, para que não possamos ouvir. Versículo 3. Porque as nossas mãos estão contaminadas de sangue, e os nossos dedos de iniquidade, e os nossos lábios falam falsamente, e a nossa língua pronuncia perversidade. Amém? Eu passei um conflito nesse dia de hoje, irmãos. O que pregar nessa noite? Não porque falta o que pregar, não porque há 4 anos seguidos, todos os finais de semana praticamente, e uma vez por semana eu tenho pregado. Já foram pregadas mais de 100 mensagens, muito mais que 100 mensagens em seguidas, em 4 anos. Não é por isso. É porque realmente eu estava tentando buscar o que o Senhor queria para essa noite. Amém? Amém? Eu perguntei quem ouviu a voz do Senhor. Muitos falaram que ouviram. E muitos têm ouvido. Ainda que não tenha ouvido hoje, já ouviu algum dia. E se nunca ouviu, vai ouvir ainda nessa noite. O Senhor não é um Deus que fala conosco. E aqueles que já ouviram a voz do Senhor sabem identificar a voz do Senhor. Então eu folheava a Bíblia, folheei, procurei, eu fui de Gênesis, Apocalipse o dia inteirinho, e nada confirmava no meu coração. Eu tinha um desejo, eu tinha algo que eu gostaria de pregar. Muitas vezes nós somos condicionados a pregar o que estamos vivendo, o que estamos vendo, e muitas vezes é o que precisamos. Mas o Senhor é aquele que consegue ir além ainda do que nós precisamos. Então Isaías 59, que é o que eu iria pregar, que é o que eu iria me deter, diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que Ele não possa o quê? Salvar. As mãos do Senhor não estão encolhidas, elas não são impotentes, seus ouvidos não estão estragados, para que Ele não possa nos ajudar a nos socorrer. Existe algo sim que impede, tem algo sim que faz separação entre nós e qual é a palavra que o profeta Isaías usa? O vosso Deus. Amém? Ainda que nós estejamos em iniquidade, em pecado, ainda que a nossa língua fale falsamente, Ele não deixou de ser o nosso Deus. Ainda que por causa dessa situação, a mão dele sim agora está encolhida, os seus ouvidos estão não nos dando atenção, Ele não deixou de ser o nosso Deus. Amém? Mas eu não quero falar nessa noite de pecado, de arrependimento. Eu quero falar do amor de Deus essa noite. Eu quero fixar nisso. Amém, irmãos? Basta um momento de quebrantamento da nossa parte. Basta um momento de sinceridade da nossa parte. Basta um momento de um pedido de ajuda, de socorro, e as mãos se estendem e os ouvidos do Senhor se dilatam para ouvir toda a nossa lamentação, toda a nossa situação. Em toda a história da humanidade, desde Gênesis capítulo 2, na queda do homem, desde o primeiro pecado cometido, Deus só queria ouvir um pedido de perdão. A vez que quando o homem pecou, ele viu que estava nu. E o Senhor não deixou de o visitar porque ele estava nu. E o Senhor não deixou de ser o vosso Deus porque ele tinha desobedecido e feito o que Deus falou que não poderia fazer. Amém? Para de achar que pecados são só coisas tenebrosas e complicadas. Pecado, o que nos afasta de Deus, é tudo aquilo que Deus falou que seria pecado. Amém? Deus falou, não toque, não coma. Se vocês comerem, vocês vão me desagradar e vocês vão o quê? Morrer. E o homem
pegou, e o homem comeu, e o homem pecou. Mas Deus não deixou de ser o Deus do homem. Amém? A Bíblia diz que na mesma hora que o Senhor costumava vir no jardim, o Senhor veio no jardim. Parecia assim que a mão do Senhor agora estava encolhida e os seus ouvidos agravados. Porque agora existia uma separação chamada pecado e iniquidade. A Bíblia diz que o homem, Gênesis, diz que o homem se escondeu de Deus. Porque ele ficou com medo. Porque o pecado tem esse poder de nos enganar, de que agora o Senhor já não nos ama mais, de que agora o Senhor já não tem mais o poder, o dom, o desejo de nos socorrer, de nos ajudar, de continuar sendo o nosso Deus. O pecado, irmãos, sempre vai nos fazer se esconder de Deus. Mas como diz o salmista, para onde fugirei, ó Deus, da tua face? Sim, irmãos, Deus é Deus de justiça, só que a face do Senhor é o... Qual é a face do Senhor? Qual é a face do Senhor? Amor. O amor. Então o salmista diz, para onde eu fugirei do teu amor? O Senhor nos encontra. Sim, tem coisas que o Senhor não pode aprovar. Tem coisas, tem momentos, tem situações que nós nos encontramos, que se o Senhor nos abençoar, aí sim Ele estaria nos abandonando. Existem momentos que sim, o Senhor tem que se fazer de surdo. O Senhor tem que se fazer de braço amputado. Porque senão, aí sim Ele estaria nos matando. Amém? Porque convém que nós sejamos santos, porque o nosso Deus, Ele é santo. Convém que nós sejamos diferentes, exclusivos, porque o nosso Deus, Ele é diferente e exclusivo. Eu quero sair daqui nessa noite junto contigo, irmãos, declarando uma única coisa: só nos resta te adorar, Senhor. Todos os louvores falaram comigo, esse foi o que mais falou comigo. Só nos resta te adorar, Senhor. Cada um de nós, irmãos, já passamos, estamos passando ou voltaremos a passar esse momento, a qual parece que o Senhor não nos ouve e as suas mãos estão encolhidas. E a parte boa, sim, a parte boa é que eu e tu somos ocupados. Amém? A parte boa é que nós somos ocupados, porque se o Senhor fosse ocupado já não nos restaria o quê? Esperança. Foi essa conclusão que um dos ladrões da cruz chegou. Um zombava do Senhor, o outro dizia, ei, nós merecemos estar aqui. Ele não. Amém? Ele é justo. Ele não foi abandonado pelo seu Pai, pelo seu Deus. E ele disse, Senhor, quando tu entrar no teu reino, que reino? Um reino de justiça, um reino de amor, um reino de misericórdia, um reino que foi comprado com sangue. Lembra-te de mim. Só precisa de um momento, irmãos. Só precisa de um momento. Faltavam poucos suspiros para o ladrão da cruz. Ele falou, Senhor, quando tu entrar no teu reino, eu que mereço estar aqui, tu não. Lembra-te de mim. Se há alguma separação, fomos nós que criamos. E se tem alguém que está ansioso para reconstruir, para restaurar tudo, é quem? O Senhor. Amém? Vamos continuar em Isaías. Eu ia ler o 58. O 58 o profeta, não lê, não abra. Isso você lê em casa. O 58 o profeta vem arrebentando com o povo, irmãos. O 58 o profeta vem sim questionando. Ele vem dizendo, as obras que vocês fazem não agradam o Senhor, porque ela não é acompanhada de justiça, ela não é acompanhada de fidelidade. Jejuam, mas não para o Senhor, oram, mas não para o Senhor. Amém? Só que esse mesmo profeta, irmãos, abre agora no 53.
É esse que veio de improviso para essa noite. Isaías 53, capítulo 1. A maioria conhece de cor. Profeta Isaías, o mesmo que falou que o que nos separa do nosso Deus é a nossa iniquidade. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Ele era desprezado, o mais indigno entre os homens. Ele era um homem de dores, experimentado nos trabalhos. Nós já vamos continuar lendo. Hebreus diz, irmãos, que este que foi subindo como um renovo, este que foi cumprindo a vontade de Deus desde sempre, esse que foi profetizado por Isaías e por todos os profetas, esse mesmo Jesus, a Bíblia diz em Hebreus, que apesar de ser filho, ele aprendeu no quê? Na obediência. Amém? A obedecer ao quê? Qual era a única exigência dele? Qual era a única exigência que o pai tinha colocado sobre o filho? Aquele ao qual não tinha parecer nem formosura. Por que não tinha parecer nem formosura? Porque ele abriu mão da sua glória. Porque o preço do resgate tinha que ser parecido, semelhante com o preço da ofensa. Porque por um homem entrou o pecado, por um homem teria que sair o pecado. Quem instituiu essa regra? O diabo? Eu não sei se você sabia, o diabo existe. Ele é o teu adversário. Agora, maior o que está em nós do que o que está no? Então escolha onde quer ficar. Maior é o que está em nós do que o que está no? Muito maior. 10 pragas o Senhor mandou sobre o Egito. 10. Os magos do Egito fizeram 2. Até a primeira eles copiaram, a segunda eles fizeram. Dali para frente, irmãos, foi goleado. Amém? Foi 10-2. Foi 10-2. A única exigência do filho era resgatar o ser humano para o pai. Por isso que ele era homem de dores. Por isso que ele não tinha parecer nem formosura. Porque ele abriu mão da sua glória. Está começando a entender nessa noite o que é amor? Amor é abrir mão por alguém que nós amamos. Irmãos, amor é abrir mão de alguma coisa por aquele que nós amamos. É justo nós querer ser amados pelo Senhor, mas é justo que nós também o amemos. E nós já não precisamos mais desejar ser amados pelo Senhor, porque como o irmão Abraão bem postou hoje no grupo do WhatsApp, Romanos 5:8, porque o amor de Deus se consiste nisso, que Cristo nos amou, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Nisso consiste, o amor dele está pronto, ele já nos amou, ele já fez, ele já passou, ele já subiu como renovo. Isaías profetizou e 700 anos depois se cumpriu. Na cruz. Vamos continuar lendo. Versículo 2. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito
e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelos seus cravos, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, perdidos como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o Filho, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro. Foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes. E pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou, o Senhor achou prazer em moê-lo, fazendo enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pagamento do pecado. Amém? Irmãos, o Pai não se alegrou quando o Filho estava sendo crucificado. O Pai se alegrou quando o meu e o teu pecado foram pagos. Amém? Agradou o Pai moê-lo, quando a sua alma puder ter expiado o pecado, substituído, amém? Ter riscado a cédula que nos era contrária, que nos condenava. Quando a Bíblia diz que pelas suas feridas e nós fomos sarados, aí nós achamos que essa cura ela é física, ela não é a física. Tem pessoas que são curadas e não vão para o céu, tem pessoas que não são curadas e vão para o céu, fisicamente. Tem homens e mulheres de Deus que morrem de câncer, que morrem de gripe, que morrem de tantas doenças e enfermidades, sim ou não? Sim. Êxodo capítulo 15, quando Deus tira o seu povo do Egito, figura do que ele fez com a igreja. Figura da graça. O povo estava escravo. E Deus manifesta o seu amor e conduz o povo pelo caminho difícil. Por que pelo caminho difícil? Primeiro, para que a honra fosse dele. Por que foi pelo caminho do mar? Para que o povo não pudesse voltar. Era para frente ou para frente? É graça. Graça. Moisés começou a orar e Deus falou: somente diga para o povo que eles marchem. Eles não têm outra saída. Tu não tem outra saída. Amém? Se o Senhor te escolheu, tu vais beber da graça. Amém? E eles cruzaram o mar, e depois que eles cruzaram o mar e viram seus perseguidores derrotados, sem ter feito nada, não lutaram, não fizeram nada. A Bíblia diz que a profetisa Miriam começou a puxar um louvor. Pegou uns pandeiros, pegou algumas coisas e começaram a adorar o Senhor. E as mulheres que estavam com ela começaram a adorar o Senhor. O ânimo deles foi lá em cima, eles ficaram maravilhados. E davam glórias ao Senhor pelo livramento, pela salvação. A lembrança do Egito tinha ficado para trás. Mas mal sabiam eles que agora começava uma nova caminhada, uma nova história. Amém? Para o ladrão da cruz, acabou na cruz. O Senhor falou: hoje ainda estarás comigo, não? Agora Paulo diz que cada um permaneça como foi chamado. Há uma carreira que nos está proposta, irmãos. Mas ela continua sendo embaixo do amor do Senhor. A Bíblia diz que quando acabou a cantoria, eles partiram para o deserto. E 3 dias eles caminharam, e 3 dias eles não encontraram o quê? Água. E eles murmuraram contra o Senhor.
Esse povo passou a história deles, 40 anos murmurando contra Moisés e Arão. Mas em todas as situações eles eram confrontados, que na verdade eles estavam murmurando contra Deus. Foi quando o Senhor encontrou o seu povo, ele também encontrou Moisés, ele também encontrou Arão. Amém, irmãos? Moisés estava em outro lugar, Moisés estava casado, tinha casado com a filha do Jetro, estava lá em Midian, cuidando de ovelhas, da vida sossegada. Deus não encontra um homem, Deus encontra um povo. Deus sim me encontrou porque Ele encontrou um povo. Deus te encontrou porque Ele encontrou um povo. Ele tem um povo. E o povo murmurou e Deus transformou aquelas águas salgadas em águas doces. Mesmo eles tendo murmurado, porque Deus queria mostrar algo para eles. E Deus fala: Moisés, diz para esse povo que se eles guardarem os meus mandamentos, os meus estatutos, se eles andarem nos meus caminhos, diga para eles que eu sou o Deus que... Começa com essa. Eu sou o Deus que sara. Êxodo 15. Moisés, eu sou o Deus que sara. E realmente, irmão, ele é o Deus que sara. Sabe o que Deus queria sarar na vida daquele povo? A murmuração. Amém? A murmuração, a falta de confiança. Por que eles murmuravam do Senhor? Porque eles não criam plenamente no amor de Deus. Beberam da água, sentiram fome, murmuraram novamente. Irmão, se tu está passando fome e sede do Senhor, é porque tem algo que está nos separando. A mão do Senhor não está com defeitos, os seus ouvidos não estão com defeitos. Amém? Nós só precisamos guardar os seus mandamentos, os seus estatutos. E quais são os estatutos do Senhor? Depende da tua situação. Não era assim a lei de Moisés, apesar que eram 613, sim ou não? Eram 613, sim ou não? Os homens não podiam passar navalha sobre a barba. A mulher podia, depende da situação. A mulher podia tirar o bigodinho se tivesse, o homem não. Quem precisava furar o olho do próximo? Aquele que tivesse o seu? Então os mandamentos, os estatutos do Senhor, quando o Senhor fala guardar os meus mandamentos, a gente fica imaginando um monte de coisa. Falei quinta-feira, irmão, só uma coisa nos é necessário: ouvir a voz do Senhor. E Ele fala. Amém? Ele fala. Eu não sei, tu estás bem? Estás bem? Estás bem com o Senhor? Estás andando em espírito? Então guarda os mandamentos do Senhor. Diga: Senhor, guarde os meus pés para que eu não vacile, Senhor. Amém? Senhor, nunca deixe eu esquecer que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se estou de pé, porque tu me sustentas, Senhor. Guarda os mandamentos do Senhor, porque Ele é o Deus que te sabe. Mas se tu esquecer disso, tu volta a ser enfermo. Agora, se tu estás mal, se tu não tens conseguido corresponder, se tu estás angustiado, o que tu precisa? Quebrantar o teu coração e dizer: Senhor, socorre. Assim como Pedro fez. Se Pedro não tivesse pedido socorro, ele teria afundado totalmente, irmãos. Sim ou não? Não sei. Vai depender da nossa situação. Como é que nós nos encontramos? Por isso que nessa noite eu quero pregar sobre o amor de Deus. Não é o que merecemos, mas é o que nós precisamos. Aprenda. Se Deus nos desse o que nós merecemos, irmãos, nós não estaríamos mais aqui. O Senhor sempre nos dá aquilo que nós precisamos, porque Ele é o Deus que nos sara. O castigo que nos traz a paz esteve sobre Ele e permanece sobre Ele. Amém?
Permanece sobre ele. Hebreus diz que ele é o nosso sumo sacerdote. Ele está diante do Pai dia e noite. Sabe como é que se chama o trono do Senhor? Alguns vão dizer trono de glória. Não, o trono de Jesus não se chama trono de glória. Como é que se chama o trono do Senhor Jesus? Trono da graça. Porque se fosse somente trono de glória, ele seria inacessível. Primeiro ele tem que ser trono de graça, para que nós sejamos socorridos e ajudados. Nisso consiste o amor de Deus, irmãos. Só que eu não posso ficar a noite inteira aqui pregando do amor de Deus, um amor que não precisa ser correspondido. Trono de graça para quê? Para nos ajudar. Ajudar o quê? A corresponder. A sermos sarados, transformados. A sermos povo exclusivo, diferente. Amém? Para que não haja separação entre o nosso Deus e o seu povo. Amém? Ele é o Deus que sara. Por que não sarou essa geração? Porque ela continuou murmurando até o fim. Não fala de doença. O primeiro ato deles, depois de ter sido tirado do Egito, foi murmurar. O último ato deles foi murmurar. A Bíblia não é muito precisa. Mas eles tinham caminhado mais de 3 meses. Parece muito, mas não é. Esses 3 meses se transformaram em 40 anos. Né, irmãos? Talvez a nossa peregrinação, a nossa dificuldade, o nosso deserto, as nossas privações em alguns momentos. Porque Deus sempre nos supre. Ela comparada à eternidade, irmãos, ela é nada. Amém? E Deus falou a Moisés: escolhe 12 espias e vai espiar a terra. Manda esse povo olhar o tamanho do meu. Moisés, escolhe 12 homens para que eles vão espiar a terra, para que eles vejam o tamanho do meu. Do que estamos falando essa noite? Do meu amor. Eles estavam numa terra em qual eles eram escravos. Eles estavam numa terra em qual eles eram oprimidos. Eles estavam numa terra onde eles não tinham voz, onde eles não tinham liderança. E poucos meses depois, cada vez que eu me lembro da minha conversão, da primeira vez que eu ouvi o Senhor, que eu cruzei o Mar Vermelho, eu fico pensando como foi repentino esse momento. O momento da conversão ele é muito repentino, porque é graça. De repente, realmente. O que é demorado, irmãos, é a nossa peregrinação. Ela é longa. Mais para uns, mais para outros. Estava conversando hoje com a irmã. A nossa luta, sim, aí ela é diária. As nossas necessidades são diárias. Sabe para quê? Para que o amor do Senhor também se manifeste todos os dias. Porque é necessário que a palavra se cumpra. As nossas Bíblias não dizem que o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã? Sim ou não? Ela se renova a cada manhã, então as necessidades elas são diárias. Porque o amor, ele é diário, irmãos. E Deus diz: Moisés, fala para o teu povo, dá uma espiada na terra. Deus começa a elogiar a terra, Deus começa a fazer um paralelo daquilo que Deus tinha tirado eles. E Deus falou: tirei de lá e vou colocar aqui. Efésios capítulo 2, Paulo começa dizendo: Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele nos vivificou. Amém? E o povo vai espiar, irmãos, a terra. Em vez do povo crer no amor de Deus,
O povo fez o quê? Murmurou. A mesma palavra que se encontrou nas águas amargas de Mara. A mesma palavra que se encontrou quando não tinha pão, quando não tinha carne. Essas mesmas palavras se encontraram quando eles estavam próximos de entrar na terra prometida. Sabe por quê? Porque eles não foram sarados, eles não permitiram ser o quê? Sarados. Só uma coisa tinha sido exigido, que eles ouvissem a voz do Senhor. Mas eles não guardaram esse estatuto do Senhor. Amém, irmãos? A lei, o tabernáculo, os holocaustos, os sacrifícios vieram muito depois. Vieram depois. Porque eles rejeitaram o amor de Deus. Mas alguém subiu como rei novo. É assim que Isaías começa o capítulo 53. Ele foi subindo como o quê? Um rei novo. O Senhor Jesus foi subindo como algo novo. Irmãos, a gente prega tantas mensagens, existem tantos lugares que falam do Senhor. Só que a coisa primordial, o que vai realmente nos ajudar, nos socorrer, é crer nesse amor. É olhar para frente e lembrar de trás. Amém? É sim, olhar para frente e lembrar de trás. Da onde Ele te tirou? Enquanto eu estava lá adorando, eu estava olhando a minha filha aqui, cantando. Alguns vão rir porque para ti é tolo, mas eu sei o que isso representa. Se não fosse o amor do Senhor, nessa mesma hora, a minha filha já com 11 anos estaria cantando junto comigo lá na B Celeste. Não sei se está aberto aí, se funciona aquele lugar. Mas quando o Senhor me amou, hoje ela canta, eu nasci para te adorar, Senhor. Amém? Irmãos, eu não queria que fizesse com a minha filha o que eu fazia com a filha dos outros. Para ver o quanto egoístas somos. O quanto mal somos. Amém? Então esse é o amor do Senhor que nos está proposto. A possibilidade de olhar para trás. Estávamos conversando ontem com os irmãos. Quanta experiência. De que lugares o Senhor nos tira. Falamos tanto, repetimos tanto uma passagem. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou o amor. Mas diz Paulo, vou pecar para que venha mais graça? Não precisa, tu já pecou o suficiente, agora só deixa a graça te inundar. Porque se a graça já veio, meu amado, depois tu já foi resgatado. Se a graça já veio, se tu estás ouvindo do amor e tu sente algo queimar em ti, é porque ela já veio, então nós não vamos mais nos entregar a isso. Porque agora nós somos constrangidos a corresponder com esse amor. Por que o Senhor veio corresponder com as nossas vidas? Porque Ele nos amou. Porque o amor do Senhor estava nisso, que ainda pecadores Ele nos amou. E o que consiste o nosso amor pelo Senhor? Que agora transformados somos dele. Que agora transformados, como diz Paulo, não somos mais devedores à carne, mas somos devedores ao Espírito. Que foi nos dado de graça, que foi nos dado como presente, que foi nos dado como selo. Amém, irmãos? O Senhor é o Deus que sara, se nós guardarmos os seus estatutos. Amém. Os seus estatutos dizem, através do apóstolo João, no capítulo 2, que aquele que diz que não tem pecado já o fez o quê? Não é que mentiu. A gente costuma dizer, João falou que quem não tem pecado é mentiroso. Não, quem não tem pecado o fez mentiroso. Porque ele diz que todos somos pecadores. Todos pecamos. Amém? Ele foi o Cordeiro por causa das nossas vidas. Esse é o estatuto do Senhor, que todos somos pecadores.
necessitados de um resgatador. Então esse mesmo estatuto diz que para mim há perdão. Para quem é perdão? Para quem que reconhece e faz. Sim ou não? Porque João diz, aquele que diz que não tem pecado, fez o quê? Mentiroso. João está nos confrontando ao quê, irmãos? Reconhecer quem nós somos. E ele é justo. Justo. Por que ele é justo? Porque ele é bonzinho? Não, ele é justo porque ele pagou o preço. Ele é justo, irmãos, e ele é fiel para perdoar todos os nossos, porque ele é o Deus que sara. Sabe, a gente quer às vezes ser curado. A gente quer ser curado da enfermidade, mas a gente não quer ser curado da murmuração. A gente quer ser curado Pensa em qualquer doença. E daí pensa em qualquer falha de conduta, de comportamento. Jesus falou, olha, é melhor ir para o céu sem um olho do que ir com os dois para onde? Para o inferno. Então não é a tua catarata que o Senhor quer curar, mas Ele não cura, é claro que Ele cura, para você curar. O que Ele quer curar mesmo é o teu olhar impuro, imoral. Não é isso que Jesus confronta? Com todo amor, paciência, longanimidade. Porque se Ele não amasse, Ele não explicaria isso. Se Ele não amasse, Ele não explanaria essas coisas. Ele fala, olha, se o teu olho te faz pecar, arranca fora. É melhor entrar no reino do céu só com o olho do que não entrar. Amém? Abre junto comigo. Vamos sair um pouquinho aqui do Isaías. João capítulo 4. Está quase acabando. Eu não sei tu, mas eu estou muito feliz com o Senhor essa noite. Muito, muito feliz, muito. Ele é o Deus que nos sara, irmãos. Ele nos sara da nossa ansiedade, Ele nos sara da nossa insegurança, Ele nos sara de tudo aquilo que for necessário. Basta o quê? Que nós guardemos os seus estatutos. João capítulo 4 conta a história da mulher samaritana. Eu vou pular alguns versículos para não ficar muito longo. À vontade ele lê o capítulo inteiro. Amém? Deixa eu ver aqui. Capítulo 6. Eu vou fazer a tua vontade, já deu 10. Capítulo 6. Capítulo 4, versículo 6. Obrigado, irmão. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. E isso era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E Jesus puxou assunto com ela. Dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. É muito interessante esse versículo. Porque o homem que multiplicava a comida, ele mandava também ir no mercado comprar comida. Sabe, a gente acha que Jesus, ele veio se apresentar como um mágico, como um curandeiro, como um animador de plateia, sabe, como um... Não, o Senhor Jesus, irmãos, ele veio ser homem de dores. Ele veio nos sarar. Ele veio dar exemplo em tudo. Amém? Eles estavam com fome. Não, ele não pegava um pedaço de pedra, ainda que ele pudesse fazer e dizer, se transforma em pão. Porque ele veio ser homem. Quando ele transformava os pães, os peixes, não era por causa da necessidade física.
É porque ele queria passar algo, ele queria atrair aquela multidão. Ele multiplicou e a multidão foi atrás daquilo. Ele falou, vocês vieram atrás de mim por causa do quê? Do pão que perece. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim comer nunca mais terá fome. Amém, irmãos? E nos versículos primeiros, diz que Jesus ia de um lugar para outro. Ele ia da Judéia para Galiléia. E era necessário que ele passasse por Samaria. Só que essa necessidade ela não era geográfica. Porque os judeus não passavam por Samaria. Porque eles tinham raiva, eles tinham nojo, eles tinham ódio, eles tinham aversão a samaritano. Amém? Eles faziam um caminho mais longo, eles contornavam Samaria. A capital do reino dividido. A capital do reino que se tornou totalmente idólatra. Só que o Senhor Jesus veio para os pecadores, a qual eu sou o principal. Amém? Indo da Judéia para Galiléia, percorrendo o caminho de Israel, era necessário que ele entrasse, irmãos. A Deus que tudo que foi escrito, tudo que foi registrado, tudo que aconteceu para o nosso ensino foi. Jesus veio salvar os gentios, veio salvar os judeus. A Deus que era necessário que ele entrasse em Samaria. Por que ele veio como homem? Porque era necessário que ele tivesse sede. Era necessário que ele tivesse fome. Amém? Era necessário que ele tivesse sono. Era necessário que ele chorasse por Lázaro. Para que quando todas essas necessidades viessem até nós, ele soubesse exatamente o que sentimos e como suprir todas essas coisas. Como nos sarários. Era necessário que ele tivesse sede, irmãos, para que ele puxasse o assunto com a pecadora. Versículo 9. Disse, pois, a mulher samaritana, como sendo tu um judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus, João deu a explicação, porque os judeus não falam com os samaritanos. E Jesus respondendo disse, se tu conhecesse o dom de Deus, vou traduzir para ti, se tu conhecesse o presente de Deus, a palavra dom significa o quê? Presente. Se tu conhecesse o presente de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias. E o que ia acontecer, meus amados? E ele te daria água. Olha que conversa muito interessante, que diálogo interessante. Passava pela cabeça dessa mulher que o Rei dos Reis entraria em Samaria, irmãos? Não passava na cabeça dela que saindo para buscar uma simples água, ela encontraria com a salvação? Ela questiona, como que tu sendo um homem de Israel, um homem do povo de Deus, fala comigo? E Jesus vai direto ao ponto, ao assunto. Ele disse, se tu soubesse, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que está conversando contigo, tu pedirias dessa água, e ele te daria. Amém? Amém? E ela conheceu ou não? Conheceu. Mas quem é que preparou todo o cenário? Quem é que foi trazendo todos os personagens para o cenário? Quem? Foi ela? Era ela que fazia as perguntas ou era o Senhor? Era ela que demonstrava interesse ou era o Senhor que aguçava o interesse dela? Era o Senhor. Veja, o Senhor diz, olha, tem presente. Se tu conhecesse o presente, se tu soubesse quem fala contigo, amém, irmãos? A graça. O Senhor vai se apresentando para ela.
Sim, se tu conhecesse, e tu vais conhecer, e tu tens conhecido. A parte que nos cabe é dizer, Senhor, me dá dessa água. Né? Essa é a experiência única. Essa experiência, irmãos, de reconhecer que aquele que tem a água da vida falou conosco, ela é única. Nós podemos enumerar como essa a que nos faz não desistir. Olhar para frente e lembrar de trás. Saber que um dia o Senhor dialogou contigo e comigo, ou talvez está dialogando contigo pela primeira vez nessa noite, despertando o interesse. Pois se tem uma coisa que o ser humano sente, irmãos, é sede de Deus. Sede. A sede dessa mulher é que ela estava no 5º casamento, eu não sei qual é a tua. Eu não sei se a tua sede é de remédio, de droga, eu não sei. De balada, se a tua sede é de mentira, se a tua sede é de traição, eu não sei. Agora, se tem uma coisa que o ser humano tem, é sede. Amém? Sede. E parece até antagônico, ele tem sede de Deus e ao mesmo tempo ele tem sede pelo pecado. Sim ou não? O ser humano, mas para que ele tenha sede de Deus, porque esse é o amor de Deus, é necessário que ele tenha sede pelo pecado. Porque é no pecado que superabundou a graça, meus amores. Jesus fala, se tu conhecesses o dom gratuito e quem é que fala contigo. Amém, irmãos? E quando o Senhor se apresenta, irmãos, Ele não vai embora sem completar a obra. A Bíblia diz que era necessário que Jesus entrasse em Naum, porque ali tinha uma viúva que tinha perdido seu filho. E Jesus entrou naquela cidade, irmãos, e tocou no caixão. E ressuscitou aquele filho. E aquele povo glorificou o Senhor. Sim, o amor de Deus é para que nós o glorifiquemos. O amor de Deus é para que a gente saia daqui dizendo, Senhor, só me resta te adorar. É um dos mandamentos, é um dos princípios, é um dos estatutos para que o Senhor nos saiba. Irmãos, glorificar e adorar o Senhor é reconhecer quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele fez, o que Ele fará. Versículo 10. E quem é que te diz, dar-me de beber? Tu lhe derias e Ele te daria a água da vida. Versículo 11. Disse a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, aonde está a tua água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos fez e deu o poço, bebendo ele próprio desse poço, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse, mulher, qualquer que beber desta água, desse poço, dessa antiga aliança, veja, o poço era de quem mesmo? Jacó. Jacó representava o quê? A antiga aliança. Ele falou, quem beber das coisas da terra voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Se tu estás voltando a beber na fonte da terra, essa que nós explanamos algumas coisas, é porque tu ainda não bebeu da fonte verdadeira. Aquela que te satisfaz. Nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não venha mais, para que eu não mais tenha sede
e venha aqui tirar. Disse Jesus, tem uma condição. Jesus se apresenta como Filho de Deus, aquele que tinha água que fazia jorrar para a vida eterna. Ela conheceu o dom gratuito. Ela identificou quem falava com ela. Jesus falou, se pedires, eu te darei a água da vida. Ela falou, Senhor, me dá dessa água. Jesus falou, eu te dou. Vai na tua casa e busca teu marido para a gente ter uma conversa. Ela falou, Senhor, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Ela estava mentindo? Ela estava falando a verdade. Jesus falou, tu falasses bem, tu respondesses bem, tu se portasses bem diante do amor de Deus. Tu não se acovardasse diante do amor de Deus. Irmãos, o que agrada o Senhor não é tu esconder quem tu és. O que agrada o Senhor é tu reconhecer quem tu és. Porque daí assim Ele poderá ser quem Ele quer ser. Se tu esconde quem tu és, Ele não pode ser quem Ele deseja ser na tua vida. O Cordeiro. Amém? Não é o Senhor que nos convence a nos esconder. O que nos convence a nos esconder é o pecado. Adão, por que fugisse de mim? Porque eu vi que estava nu. Eu vi que eu errei e eu me escondi de ti, porque tive o quê? Medo. Aí tu vai dizer, poxa, mas o Senhor realmente era para ter medo. O Senhor colocou um monte de maldição. Deus não colocou maldição nenhuma. Eles só colheram a consequência do que eles fizeram. O que Deus fez foi colocar graça sobre eles. Porque Deus fez roupa para eles, para que eles não andassem nus. Deus falou, e tu, mulher, de ti nascerá aquele que vai restaurar todas as coisas. Amém, irmãos? O Senhor não puniu eles escolheram o que eles plantaram. O Senhor recompensou eles de graça. O Senhor amou eles. O Senhor nos ama. A parte que nos cabe não é chegar ao entendimento que Ele é o Senhor, isso Ele já fez ou Ele vai fazer. A parte que nos cabe é reconhecer quem nós somos. Irmãos, o Senhor não vai gastar a água dele com quem não tem sede dele. Ou não reconhece que é alguém insaciável. Quer, peça. E depois de ter pedido, se nesse momento estás pedindo no teu coração, no teu pensamento, se tu sabes bem aonde tens bebido e não é do Senhor, reconheça quem tu és. Diante de Deus. Jesus falou, tu respondeu bem porque tu não tens marido. Tu já teve alguns e esse que está contigo também não é? Porque diante de Deus, meu amado, tem o quê? Princípios, regras, estatutos a serem cumpridos. Estatutos a serem cumpridos. O crente ele é esposo de uma só mulher. E ele está ligado a ela enquanto ela vive e vai. Era essa a situação dessa mulher. Ela só precisava reconhecer quem ela era. Deixa eu ler mais alguns poucos versículos. Versículo 21. Disse Jesus, mulher, creia em mim, que vem a hora em que nem neste monte, nem aqui em Samaria, nem em Jerusalém, será o lugar de adorar o Pai. Vocês adoram o que não sabem. Nós, os judeus, adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem, que assim o honrem. Porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade.
Não foi esse o comportamento dessa mulher, meus amados? Ela adorou o Pai em espírito, porque foi revelado pelo Espírito quem o Senhor era. E o Senhor Jesus falou, tu falasses o que? A verdade. Por isso que Jesus disse, olha, vai chegar a hora, e ela já chegou. Tu já és uma verdadeira adoradora. Porque ela pergunta, Senhor, tu és o Cristo, aonde vamos te adorar? Os judeus dizem que é em Jerusalém, nós samaritanos dizemos que é aqui nesse monte. Jesus falou, já chegou a hora. E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, através daquilo que é revelado. E em verdade. E em verdade, mediante aquilo que eu sou, que tu és. É isso, irmãos, que redunda a glória ao Senhor. Ele vem até mim, eu reconheço quem eu sou, e Ele faz a obra. Essa é a adoração que o Senhor sempre quis. Nunca foi os holocaustos sobre pedras. Amém? O Senhor nunca quis nos colocar numa jaula, o Senhor sempre quis ter um relacionamento conosco. O Senhor sempre quis, através do seu Espírito, nos conduzir, e através de uma vida de realidade, de verdade, nós obedecêssemos e nos conduzíssemos. Povo santo, exclusivo, propriedade diferente. É esse amor que nos está proposto. Se eu não estou enganado, João, 1 João capítulo 3, se alguém quiser conferir, o 3 ou 5, eu tenho quase certeza que é o capítulo 3, porque o amor de Deus é esse, que nós guardemos os seus mandamentos. Segura aí, os seus mandamentos não são penosos. Amém? O amor de Deus é esse, que nós guardemos os seus mandamentos não são penosos, irmãos. Reconheça, adore o Pai em espírito, porque o Espírito está fazendo a parte dele. A tua parte é ser verdadeiro. É isso que o Pai está procurando sobre a terra. Que nem diz Paulo, miserável homem que sou. Quem vai me livrar dessa condenação, do corpo dessa morte? Quem? Jesus. Não tenha vergonha de quem tu és. Então, se tu tiver vergonha de quem tu é e quem tu és, tens vergonha de quem é Deus. A mulher disse, no versículo 25, a mulher disse, eu sei que o Cristo, o Messias, eu sei que o Messias, que se chama o quê? Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse, eu sou o que falo contigo. Versículo 28. A mulher deixou o seu cântaro. A mulher já não quis mais levar água, ela já largou o que ela tinha vindo fazer. E foi até a cidade. E ela anunciou aos homens da cidade: vinde e vejam um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Eu espero de todo o meu coração que nessa noite o Senhor tenha conseguido, o Espírito do Senhor tenha conseguido mostrar no teu coração, na tua mente, através da palavra, tudo o que tu tens feito. Ela chegou para os homens e falou: olha, eu conheci um homem. A característica desse homem é que ele falou no meu coração, ele falou que estava dentro do meu coração. E ela faz uma pergunta para aqueles homens: porventura, não é este o Cristo? Ainda que os samaritanos, ainda que contaminados pela idolatria, eles eram judeus, a tribo dividida, descendentes de Jacó. Eles conheciam a promessa. Eles estavam muito mais distantes da promessa do que os judeus, mas a promessa estava sobre eles. Glória a Deus. Eu espero que a ficha tenha caído nessa noite. E é realmente assim que ela cai. Às vezes nós estamos tão longe e de repente nós já estamos tão perto. Porque a graça, o chamado, ele é encurtado pelo Senhor, porque ele não depende de nós. Pois se dependesse de nós, nós não chegaríamos nunca.
Amém, irmãos? Sim, depois tem um caminhozinho a ser percorrido, mas ele é curto comparado à eternidade que nos está proposta. Tu queres conhecer essa eternidade? Tem 2 capítulos, só 2 capítulos. E é os 2 últimos da Bíblia, leia. Apocalipse 21 e Apocalipse 22, é só notícia boa. Amém? Só notícia boa, irmãos. Ali será todo o amor de Deus completado sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Creia que o que constitui o Cristo, aquele que nos resgata, o de Isaías 53, o que nos sara, o que nos cura, o que nos traz paz, é Ele falar quem nós somos. Tem alguém que te conhece mais do que tu mesmo? E esse é o Senhor Jesus. E é o mesmo que está aqui nessa noite, que foi anunciado desde o primeiro amém, desde o primeiro bem-vindo, desde todos os louvores. Glória a Deus.